E aí? Esse vídeo já tá pra existir há muito, muito tempo. É um ótimo momento pra falar disso. Aproveitar a deixa do nosso presidente Jair Bolsonaro, que ultimamente se posicionou a favor do corte de verbas para filmes como Bruno Surfistinha, que, na opinião dele, é um desserviço pra família e pra moral. Eles fortalecem uma alteração de valores da família brasileira. Eu queria saber o que o presidente Jair Bolsonaro pensa sobre pornografia. 22 milhões de brasileiros assumem assistir pornografia. 76% são homens e 58% desses 76% são de classe média alta e estão em um relacionamento sério. Em outros dados, 67,19% dos cristãos assumem assistir pornografia, 72,73% dos católicos e 57,38% dos evangélicos. Pelos dados, acho que vimos que é um produto masculino, né? Percebemos que o brasileiro gosta muito de sexo, mas não gosta de falar dele. Se o Jair Bolsonaro sente que um filme financiado, regulamentado, que conta a história de uma prostituta que foi muito famosa aqui no Brasil, uma representação artística da trajetória de uma prostituta, ele sente que isso fere e mancha e os valores do cidadão brasileiro, eu acho que ele não entendeu que o cidadão brasileiro, ele consome uma coisa muito mais perigosa do que Bruno Surfistinha. Ele é consumidor árduo disso. Nesse vídeo eu vou te contar o que você não sabe sobre pornografia. Eu acho que na cabeça do Bolsonaro e na cabeça das outras pessoas que concordaram com essa afirmação dele, devem estar pensando assim, cara, Bruno Surfistinha é um filme, mas incita a pornografia, incita o sexo e pode ser exibido na TV fechada, na TV aberta, onde crianças e adolescentes terão acesso àquilo ali. Se o argumento até então dizia respeito à acessibilidade, que qualquer criança podia ver em qualquer lugar, que é exibido em diversas plataformas digitais, se esse é o argumento da acessibilidade, eu acho que ele não se sustenta. Pornografia é extremamente acessível. E hoje em dia, mais ainda, com o crescimento da internet e dos dispositivos móveis, qual é a diferença entre Bruna Surfistinha e a pornografia? É que Bruna Surfistinha foi interpretada por uma atriz que foi bem paga pra isso, mas ela não foi abusada sexualmente no set. Ela não precisa fazer sexo com pessoas pra viver. Em nenhum momento teve que ser submetida a procedimentos dolorosos pra poder cumprir a demanda. Ela em nenhum momento teve que ser abusada, em nenhum momento teve que fazer nada contra a vontade dela. Ela não corre frequentemente riscos de pegar DSTs, ela não corre riscos de ser estuprada no set, em nenhum momento ela teve que fazer sexo forçado, em nenhum momento ela foi violentada e o seu corpo não é exposto para milhões de homens o tempo inteiro para consumo masculino. Ela não precisa fazer exames para poder verificar se ela tem clamídia, AIDS ou gonorreia ou qualquer outra doença sexualmente transmissível. A indústria da pornografia, ela é uma coisa muito mais assustadora do que parece. A imagem da mulher foi construída dentro da pornografia como um objeto para ser utilizado com a finalidade do homem gozar. Ela tá ali como um mecanismo de ajuda, né? Como outro. Ela só tá ali por causa disso. O brinquedo que vai estimular o cara que tá ali e que vai ser o objeto de prazer e de consumo de todos os homens que estarão vendo aquilo ali. A pornografia é claramente um objeto masculino porque ela ilustra um sexo onde o prazer da mulher não é destacado. Nós mulheres, a gente começou a se sentir sexualmente atraída pelo fato da gente ser hipersexualizada. E eu acho que é basicamente isso que faz algumas mulheres se interessarem em ver pornografia. Só se sentir confortável quando ela tá cumprindo as expectativas visuais de um homem. Reforçou vários estereótipos como depilação. As mulheres são extremamente infantilizadas na pornografia. Mulheres adultas têm pelo. Então, a mulher totalmente lisa, sem nenhum pelo, é um fetiche que veio da pornografia. A infantilização na pornografia também foi uma coisa muito assustadora. É o fator X que aumentou a pedofilia. Essa valorização da menina pura, virgem e intocada. E lá nos Estados Unidos, o mais buscado é o termo adolescente. São as famosas teeny boppers, né? Muitas estatísticas que depois que um consumidor voraz de pornografia enjoa do conteúdo convencional, ele procura um conteúdo infantil para que aquilo ali seja uma coisa nova para ele. Então, resumindo, a pornografia, ela é uma crise de saúde pública. Então, é basicamente o capitalismo monetizando corpos femininos. A questão das partes íntimas claras, sabe? Vagina e ânus claros, enfim, posições, gemidos, e começou a ficar tudo mecânico e formatado para que quando a gente soubesse quando transar com um homem, a gente soubesse fazer ele gozar. A única referência que a gente teve de sexo, porque a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso com ninguém, ou é o seu pai, sua mãe que fala com você, ou você assiste pornografia, como é que, né, transa com alguém. E dentro da pornografia, existem algumas categorias que são muito mais assustadoras do que as convencionais. Alguns sites, eles são exclusivamente
de boquete forçado, que é uma categoria muito pesada, alerta gatilho. Basicamente, uma mulher, primeiro, sendo ridicularizada por um homem, sendo humilhada verbalmente por ele, como se ele fosse um estuprador que tivesse vindo estuprar ela. E, bom, obriga ela a fazer um boquete forçado, até ela vomitar. É uma coisa extraordinariamente absurda. É basicamente a demanda. Você tem que fazer. Muitas delas fazem da primeira vez que elas gravam um vídeo pornô, fazendo isso, enfiando um negócio do tamanho do meu braço na garganta delas. Além disso, a expectativa de vida de um ator pornô ou uma atriz pornô é de 35 a 40 anos. Seja por distúrbios mentais, que é uma estatística absurda. Teve um ano aí que morreram 5 atrizes pornô, tipo assim, em pouquíssimo tempo, em 2 meses. Tanto atrizes como atores pornôs, eles morrem por suicídio, desenvolvem inúmeros problemas mentais, inúmeros distúrbios mentais, transtornos. Raramente eles conseguem recomeçar a vida do zero. Você não é mais validado como uma pessoa comum e, às vezes, muito inferiorizado por conta de você ter trabalhado com sexo. Basicamente porque elas experimentam um caminho de frustração que resulta em uma morte precoce. É muito brilhante, mas depois começa a ser uma bola de neve. Pornografia é monetização de corpos femininos. Muita gente pensa, que isso, pô? Se tá ali é porque quer, se tá fazendo isso é porque quer. Não é bem assim, tá? Assim, óbvio que num primeiro momento, muitas atrizes podem se sentir felizes e bater no peito e falar, eu gosto muito de ser atriz pornô, eu não tenho nenhum problema com isso, eu me sinto bem. A ideia de você ganhar dinheiro fácil usando o seu corpo parece tentadora para algumas mulheres. Ainda ser desejada, ainda se sentir gostosa e linda por esses homens. Mas é basicamente romantizar a submissão, a prostituição, a monetização de mulheres para consumo masculino, principalmente. Esse é o ônus da coisa. Veio da acumulação primitiva do capitalismo. Então, infelizmente, não dá pra ser subjetiva. Não dá pra ser assim, eu sou uma atriz pornô e eu tô de boa. É ignorar o que acontece com todas as outras. Na pornografia, o homem é o predador e a mulher é a presa. O conceito de mulher atraente foi muito fortificado pela pornografia. Ela reforça, todos os dias ela reproduz o jeito que uma mulher deve ser para ser atraente, sexualmente interessante. E quais são as heranças que a pornografia deixou na sociedade moderna? Qual é realmente o impacto que ela tem, né? Você deve estar se perguntando. Tá bom, e daí? É só os atores pornô? Não só os atores pornô, não só as pessoas que trabalham com isso, né? Tem muitos problemas para os atores homens e as atrizes mulheres. E a pornografia também tem estereótipos extremamente racistas. Também reforça padrões de heterossexualidade, heteronormatividade compulsória. A primeira referência que uma pessoa de 8, 9, 10, 11, 12 anos, agora as crianças estão se tornando sexuais muito cedo por conta dos vários estímulos da indústria. O primeiro contato que elas vão ter visualmente e teoricamente, porque ninguém ensina sobre sexo, é o quê? Filme pornô. Naquele primeiro momento, aquela criança, ela já vai ter uma representação, já vai ter uma ilustração de como se desdobram os relacionamentos. Em que lugar social ocupa o homem e a mulher, mas também como as mulheres são culturalmente tratadas. Como que se relacionam um homem e uma mulher? O primeiro contato que aquela criança tiver, ela vai agir daquela mesma forma que ela viu. Não existe como acabar na violência contra as mulheres, não existe acabar com assédio, não existe acabar com estupro, onde a primeira referência que um adolescente tem de sexo é basicamente a cultura do estupro. A cultura do estupro não é só penetração, não é só você chegar e penetrar, é a cultura de objetificar a mulher, de explorar mulheres, diminuir e inferiorizar a mulher para um objeto próprio, para consumo masculino. A cultura do estupro se materializa com base em domínios patriarcais, com base em domínio masculino. Então, o homem vai garantir a sua masculinidade frágil. Os homens não aprendem a fazer mulher gozar. É sempre um sexo violento, onde as mulheres praticamente fazem todas o mesmo som. Elas basicamente todas fazem a mesma cara que os homens, que são objetos de masturbação pros caras. Não só um adolescente, como um cara de 30 anos que até hoje não sabe chupar uma buceta. Ele não tem tato com a mulher, ele não sabe medir que ponto que a mulher tá gostando, que a mulher não tá. A mulher não gozar não é uma coisa tão absurda quanto o homem não gozar no sexo. Ele não só educa errado os homens, mas ele também educa errado as mulheres. A gente cresce sem saber se tocar. Porque a pornografia, ela não ensina a mulher a gozar. Num ambiente que a gente está vendendo, que a mulher vira nicho de mercado, que o corpo feminino, mais uma vez, é monetizado, não dá pra valorizar as coisas como elas são. Não é só isso, mas também as mulheres estão em constante comparação para serem desejadas, como aquelas mulheres que estão ali. Os homens, eles comentam sobre isso, eles comentam sobre corpo de mulher, né? Os homens gostam de objetificar mulheres, os homens machistas e que estão dentro ainda de uma
esse domínio, essa supremacia masculina, que não estão presos nisso. E você, mulher, você cresce pensando quanto que você também quer se sentir desejada desse jeito, você também quer que os homens te olhem dessa forma. E esse desejo de ser hipersexualizada como essas mulheres começa a crescer. Porque a gente quer ser desejada, a gente quer cumprir alguma expectativa, a gente quer sentir aquilo também, sentir tesão, mas a gente não sabe como. Como a gente sabe? Sendo hipersexualizada. É o único jeito que a gente sabe que a gente vai ser desejada e que talvez a gente vai transar e descobrir alguma coisa. O que é, não sabemos. É por isso que muitas meninas crescem sem conseguir se tocar, sem saber gozar, sem saber o que é de fato um orgasmo, porque ao mesmo tempo que essas mulheres são hipersexualizadas, elas são inferiorizadas. Os homens, eles têm uma regulamentação ali, baseada nesses próprios princípios que o patriarcado deixou. Então, ao mesmo tempo que tenha vergonha, tenha vontade de ser desejada. Ao mesmo tempo que tenha o medo de ser julgada e diminuída por causa da sua liberdade sexual, você também tem a vontade de ser uma pessoa desejada. Você quer estar naquela submissão também, mesmo você não sabendo que é submissão. Liberdade sexual feminina e emancipação sexual feminina não tem nada a ver com pornografia. É uma coisa que já foi construída com base em valores extremamente errados, com heranças patriarcais e baseadas no crescimento do capitalismo, né? Foi basicamente uma criação do capitalismo para poder arrumar um jeito de captar, de gerar grana com corpos femininos, criando objetos para os homens se masturbarem, para os homens sentirem tesão, para os homens sentirem mais capacidade e potência sexual. Com base nessa potência sexual, o homem fudedor, a masculinidade tóxica que é construída ao redor da pornografia, né, que educa tantas crianças que agora devem estar assistindo pornografia enquanto você está assistindo esse vídeo. Os pais, muitos homens que também estão nessa Matrix, que também foram educados pela pornografia, eles também passam isso pros filhos deles assim: filho, olha aí, hein, vai comer muitas menininhas, hein, quero ver meu garoto, você é meu garoto. Ó que gostosa essa mulher aí, olha aí. Aí o garoto fala oi pra uma menina: esse é meu garoto! Retifica. A pornografia só retifica as coisas que estavam acontecendo lá na acumulação primitiva, lá no crescimento do capitalismo. A pornografia, ela só existiu para poder fortalecer tudo de ruim. Veio para fortalecer esse domínio masculino. É normal um homem ter uma potência sexual, ele exalar sex appeal, ele ser um cara que transa. O cara gozar é um elemento de valor. Um homem passear entre diversos corpos femininos na internet e, sabe, esbanjar e gozar de um prazer sexual absurdo, de estar bem consigo mesmo sexualmente, de estar de pau ereto ali, pesquisando e saindo ileso. A monetização dos corpos femininos é basicamente essa. Cada vez mais reforçando essa proposta de sociedade essa sociedade que a gente quer, que homens possam achar literalmente qualquer mulher, que ele não sabe nem o nome verdadeiro dela, qualquer mulher de qualquer tipo, reforçar gostos masculinos. É fundamentando esses valores que a gente quer construir uma sociedade, é com esse tipo de cultura que a gente quer reforçar alguns valores mais poderosos, mais profundos, com essa normalização, essa naturalização de homens terem acesso ao corpo de milhões de mulheres diferentes a qualquer momento, em qualquer lugar. Infelizmente, a gente não pode tratar isso de forma subjetiva, tipo, eu gosto disso e é isso, porque não é só a gente em jogo. Não é só sobre, tipo, eu gostar ou só você gostar. A gente tem que olhar numa visão mais macro da coisa, sabe? Gente, não existe luta individual pra causa coletiva. É aquele eterno paradoxo entre meu corpo, minhas regras e objetificação do corpo feminino. E acho que também isso da mulher, muitas vezes é uma autoconfiança que elas mesmas criam por causa dessas referências pornográficas, entendeu? E pra finalizar essa análise toda, a solução para os problemas que a pornografia deixou é basicamente abolir a pornografia. A pornografia tem que acabar. Mas é uma indústria bilionária. As pessoas abominam educar crianças no colégio, mas elas são defensoras vorazes de pornografia. Acho que a sociedade é tão paradoxal que ela prefere botar tudo embaixo do tapete, fingindo que os problemas sociais e os problemas relacionados, supremacia masculina, sexismo, a LGBTfobia, ao racismo, a heterossexualização compulsória e vários outros problemas, eles não existem, porque isso gera muito dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Pois é,
Mas comparando com o filme da Bruna Surfistinha, que é um filme bem produzido, incrível, com um roteiro maravilhoso, um elenco fantástico, que não precisou passar por nenhuma dessas coisas. Bruna Surfistinha gerou mais de 400 empregos diretos e indiretos, mais de 2.176.999 espectadores no cinema, 20.038.362,43 de renda, mais de 10 milhões em impostos diretos e indiretos, pipoca, bebida, guloseimas, estacionamento, etc. Cinema nacional gera muitos empregos também, gente. Vamos fortalecer o emprego. O cinema nacional é um jeito fantástico e artístico e justo de produzir arte, de fato, e de gerar empregos conscientes e com responsabilidade social. Como que a gente ensinará as crianças? Como a gente ensinará um adolescente que tá começando a se desenvolver sexualmente e tal? Pra isso que serve a educação sexual nas escolas, meu anjo! Não é pra ensinar coisas obscenas. Não é pra estar ensinando como que faz um boquete. É pra estar ensinando o que significam as coisas. Educação sexual é você entender como funciona. E você não entender por essas referências tóxicas e que já vem de umas culturas muito bizarras. É muita hipocrisia que num país desse, o presidente, ou sei lá mais quem, se negue e ache que é um absurdo a educação sexual nas escolas e aprove a pornografia, apoie a pornografia continuar existindo, naturalizar o consumo da pornografia, porque isso sim é irresponsável. Isso sim é criar um problema muito maior. Educação sexual nas escolas, pediatras ensinando como que se acontece, tudo isso educando os pais para que eles entendam o sistema social, o sistema cognitivo de adolescentes e crianças. Desde casa, dei um exemplo que pornografia não é o jeito certo de fazer sexo, que isso não deve servir de referência nem hipersexualização. No próximo vídeo eu falo sobre pornô feminista. Hoje eu acho que ficou um pouco grande. Como aqui a internet é super democrática, você pode não gostar, você pode gostar, mas reflita. Não ignore essa questão. Pensa muito bem nos seus hábitos, pensa muito bem nos seus atos e onde isso pode estar sendo irresponsável com tanta gente. Beleza? Então tá, gente. Se inscreve, assina, bota o sininho ali pra toda segunda e quarta tem vídeo aqui, então... Beijo grande!